Muito bem, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra aos meus irmãos e eu peço que vocês compartilhem no Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Estamos alegres no Senhor e esperançosos, porque sabemos que fiel é aquele que fez a promessa. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com cada um de nós ao longo destes dias, ao longo desta semana, e sei que o Senhor é fiel para cuidar de todos nós. Eu quero deixar como meditação para os meus irmãos nesta noite. Noite em que compartilhamos de um momento diferente no nosso mundo em que vivemos. Nunca tivemos notícia durante esta geração dessas dificuldades pelas quais estamos vivenciando em todo o mundo. No entanto, a palavra de Deus nos diz na carta de Tiago, e é um texto que eu quero compartilhar com os meus irmãos. No capítulo 1 da carta de Tiago, nos diz assim, a partir do versículo 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou em outra versão diz que produz a perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Em outra versão diz, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. No versículo 12 nos diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. É o que nos diz a palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade em que tenho o privilégio de compartilhar com os meus irmãos este texto sagrado, dizer que provação é algo que não é agradável à nossa vida. Certamente que a provação passa por perseguições, circunstâncias. Uma provação é algo que vem como sendo desagradável para nós. Algo que inflige em nossa vida tristeza, dor, lamento, angústia. Provações podem ser até mesmo oposições do inimigo da nossa alma buscando derrotar a nossa vida ou roubar a nossa fé. Lembre-se que a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
E as provações fazem parte da nossa vida, quer queiramos ou não. É um fato que o mundo hoje passa por uma provação. Nós vivemos um tempo de provação mundial. O mundo passa por uma provação. Ricos e pobres, grandes e pequenos. Perceba que não adianta ter dinheiro, porque se de repente você tiver muito dinheiro, mas pode acontecer de você não ter um leito para ficar ou coisa parecida. Isso tem acontecido na Itália. De maneira que há uma espécie de estrangulamento mundial em matéria de provação. Não estou aqui para hoje fazer um juízo de valor sobre o que gerou isso, ou talvez os interesses que estão por trás de tudo isto, ou daqueles que estão se aproveitando dessas circunstâncias. É bem provável que haja pessoas com esta mentalidade. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que houve uma ocasião em que Jesus convidou os seus discípulos para passar para o outro lado. E nós estamos numa viagem de passagem para o outro lado. E quando lemos Marcos 4:35, nós vemos o texto Jesus dizendo: passemos para o outro lado. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 diz: e chegaram do outro lado. No entanto, no meio tivemos uma tempestade, uma provação, mesmo Jesus dentro do barco. Eu acredito que no mundo, no Brasil, muitos planos e projetos pessoais foram frustrados. Muitos planos e projetos pessoais, de alguma maneira, foram certamente frustrados. Aqueles que estavam imaginando viajar, que decepção. Pessoas que estavam com viagens marcadas. Isso acarretou um efeito sequencial de frustrações. Pessoas que estavam entrando na universidade e agora a universidade parou. Pessoas que estavam certas de começar a trabalhar e a empresa disse: vamos esperar. Planos que foram frustrados, os mais variados possíveis. Mas eu fico pensando comigo a diferença daquele que viaja com Jesus daquele que não viaja com Jesus. Porque quando olhamos a situação dos discípulos do barco passando por aquela provação, neles havia autoconfiança. Para que acordar Jesus? Nós somos marinheiros, nós podemos. Nós vamos resolver. Nós vamos tratar disso tranquilamente, até porque nós temos muita experiência. Mas o fato é que chega uma hora que nada mais resolve a não ser clamar por Jesus. E quando Jesus está no barco e ele dorme, se percebe ali a humanidade de Jesus. Ele dorme porque está cansado. Mas ele dorme também porque só quem dorme no meio da tempestade é quem sabe que não vai perecer na tempestade. Só quem dorme na hora de uma tempestade
é quem sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez tenhamos hoje pessoas que não estão conseguindo dormir no meio desta provação. Mas eu convido você a descansar no Senhor. Não lute com as ondas, não lute com os remos, não lute com o mastro. Não lute contra o vento. Descanse no Senhor. Faça como Pedro, tem hora que não tem o que fazer. Eu estou preso. Eu vou dormir. Não importando o que vai acontecer, porque enquanto Pedro dormia, Tiago foi decapitado. Mas o anjo do Senhor foi soltar a Pedro. A minha vida, a sua vida, está ou estão nas mãos de Deus. Não se inquiete pelo dia de amanhã. O que nós precisamos hoje é aquilo que a Bíblia nos diz. Antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Como está o teu hoje diante de Deus? Eu fiquei maravilhado porque ontem, inclusive, eu fiz uma publicação, as pessoas nos prédios cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Será que você não percebe que Deus está mexendo com o mundo, mexendo com a terra, mexendo com as pessoas que pensam que são e na realidade não são nada, não são mais nem menos do que pó, do que barro nas mãos de Deus? O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas a Bíblia diz que Deus amou o homem. O homem é plano de Deus, é criação de Deus, é projeto de Deus. Então, vamos descansar no Senhor. Interessante que as autoridades privaram comércio, indústria, e eu vi vídeos até de policiais em porta de templos para que o culto fosse encerrado. Que tempo nós estamos vivendo hoje, hein? Nações que privaram os cultos, mas no Brasil, pelo menos do ponto de vista da orientação do governo federal, o templo não pode ser fechado. O templo é a casa de Deus, onde o aflito entra para fazer uma oração. Se alguém, quando está enfermo, vai para o hospital, alguém, quando está aflito, vai para o templo fazer uma oração. Talvez alguém diga, pastor, eu posso orar em casa? Sim, inclusive eu estou ensinando os irmãos a fazerem seus cultos em casa. Ninguém pode dizer o contrário. Porque a igreja não é o templo, a igreja sou eu, a igreja é você. E eu posso realizar o culto, celebrar ao Senhor dentro da minha casa. Mas se eu desejar por algum momento ir na casa do Senhor, eu posso ir. Eu não posso fazer um culto com centenas, milhares de pessoas, mas eu posso ir na casa do Senhor, como Ana foi.
vivendo o seu drama, a sua calamidade pessoal, Ana foi ao templo e se dobrou perto da coluna do templo e ali chorou e gemeu e angustiada balbuciava palavras a ponto de ser recriminada pelo sacerdote. Não se constranja se alguém recrimina você, porque você vai à congregação. Embora não tenha o culto com tanta gente, mas em determinado momento eu posso ir na congregação, mesmo sem culto, sem nada, e ali fazer a minha oração também. A vida é assim. Quando tudo parece bem, a tempestade se levanta. Quando tudo parece tranquilo, a tempestade chega. A enfermidade chega. O desemprego chega. Quando as pessoas pensam que são donas de si e até menosprezam a sua fé. Aqueles até que não faziam nem questão de ir para a igreja, mas que de repente está batendo uma saudade do culto agora e não pode ir. O que fazer quando nós pensamos que somos donos de nós mesmos, que dominamos os remos, que dominamos as velas, que dominamos o mastro do navio, que dominamos o leme, mas a tempestade chega e prova para a gente que nós não dominamos nada? Eu não tenho domínio sobre nada, você não tem domínio sobre coisa alguma. O homem pensa que domina e que pode, que faz, até que se levanta uma tempestade. E ele passa a descobrir que o leme na mão dele não resolve. Porque a tempestade engole o leme e o barco. De forma que nós podemos fazer essa viagem com Jesus ou sem Jesus. A escolha é de cada um de nós. Você quem vai escolher como você vai fazer essa viagem, porque esse período de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ninguém sabe. É uma viagem que nós vamos fazer. Em casa, alguns assustados, temerosos, aflitos, angustiados por toda essa tempestade. Mas eu quero dizer para você que viajar com Jesus é poder desfrutar de paz em meio à tempestade. É ter a experiência de conhecer um Deus que parece que não está preocupado, mas está. Que não está interessado, mas está. A Bíblia nos diz que pela opressão do pobre e pelo gemido do necessitado, nosso Deus se levanta. O nosso Deus não está longe, o nosso Deus está perto. Perto de você. Na presença de Jesus nós podemos ter paz em meio às mais violentas tempestades da vida. Impressionante viver um momento como este, perceber que na hora da tempestade, enquanto nós estamos inquietos, fazendo interrogações, questionamentos, meu Deus, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher que está grávida, minha mulher que está nos dias de dar à luz e vai ter que ir para o hospital e de repente pode ser contaminada.
Esta é ou não é uma grande provação e uma tempestade pela qual nós estamos vivendo e passando? Estávamos tão bem, vivendo em paz na nossa vida, tranquila. Boa parte dos irmãos comprometidos na obra de Deus, saindo para a evangelização, com responsabilidades nos órgãos de louvor, corais, conjuntos, grupos musicais, conjuntos, etc. Outros com responsabilidade ativa na escola dominical, mesmo não sendo um professor, um dirigente ou da secretaria, mas como aluno se sentia parte viva da Igreja do Senhor. E que lástima, sentimos a falta disto agora. Enquanto outros vivendo como se a igreja não tivesse importância, ou eu posso viver minha vida da maneira que eu quero, afinal de contas a vida é minha, eu quero um tempo para mim. E a gente passa a perceber e a descobrir que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Outro dia ouvi alguém falar que não tinha vocação para ser mártir. E quem não tem vocação para ser mártir nunca será um cristão. Porque a possibilidade do martírio é uma realidade na vida de todo homem e de toda mulher e de todo crente. Paulo disse, ainda não resististe até o sangue. Paulo disse, eu estou pronto não só a ser preso, acorrentado, aprisionado, mas eu estou pronto a morrer. Mas eu quero dizer que no meio deste alvoroço todo que o mundo vive e que as pessoas estão, há uma esperança. Olhe para a popa do barco, porque Jesus está aí. Eu estou em casa agora e o dia inteiro os obreiros ligando para mim, pastor, e isso, pastor, e aquilo, pastor, e aquilo. Se não é Deus na minha vida, se não é o Senhor me dando a graça, o equilíbrio, para responder a cada um, para orientar a cada um, a esta altura eu estaria aos berros, arrancando os cabelos. Mas eu sei que o Senhor reina. Eu sei que o Senhor não nos dará uma provação além daquela que a gente pode suportar. Eu sei que o Senhor está conosco. Olhe para a popa do barco. Você consegue ver Jesus na sua vida? Se você não consegue, de fato, você está em dificuldade. Se você não tem vivido uma vida com Deus, não apenas de contemplação, mas uma vida de comprometimento, de responsabilidade com Deus, certamente você está vivendo uma vida muito intranquila. Porque você está como que não tem esperança. Você está sem segurança, você não tem no meio dessa tempestade uma âncora
Mas a Bíblia diz que a nossa fé é como uma âncora segura e firme além do véu. A fé canta na tristeza e diz: vai tudo bem. Mas pastor, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser. Eu sei que Jesus está conosco no barco. Descansa o teu coração. Embora pareça que ele está dormindo, mas ele vê tudo. A Bíblia diz que Deus não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Aleluia. O nosso Deus não dorme. Você acha que Deus brinca com os nossos sentimentos? Seja sincero, você acha que Deus, ele brinca com as nossas emoções? Deus não é masoquista. Deus não é sádico. Deus é Pai. Deus é amor. Deus é bondade. Mas perceba que o mundo em que nós estamos vivendo não tem correspondido para com o nosso Deus. Este vírus que está aí assolando o mundo, as nações já sabiam da existência dele, embora a China tivesse retardado a comunicação por pelo menos uns 2 meses. Mas o nosso país achou que estava em segurança, o mundo achou que estava em segurança. Ninguém ligou. Desde o mês de fevereiro que os canais de televisão estavam dizendo que havia um vírus, o coronavírus. Desde o começo de fevereiro que se fala nesse assunto. Mas as pessoas não ligaram. E veio o carnaval. Olha que coisa interessante, veio o carnaval. Tem um coronavírus aí, os meios de comunicação dizendo, os meios de comunicação falam, isso está registrado aí nas redes sociais, no YouTube, nos canais de notícias. Vá buscar, desde o mês de fevereiro que se fala sobre coronavírus. Muito antes do carnaval. O nosso Brasil e muitos países no mundo poderiam estar livres deste vírus. Pelo menos nesta proporção. Mas as pessoas que olharam, principalmente os meios de comunicação que sobrevivem disto, não é? Vamos promover o carnaval. O carnaval gera riqueza, gera renda. O carnaval serve para protestar contra governos, hein? E agora? Estamos no mesmo barco sendo açoitado pelas ondas. Aqueles que zombaram de Jesus, aqueles que criaram a figura de Satanás vencendo Cristo lá na avenida, hein? E agora? Aqueles que, de maneira usurpadora, se autodeclararam divindades a ponto de menosprezarem a fé cristã e zombarem da fé cristã e de menosprezarem a fé cristã. Em pleno carnaval, isso está registrado nos meios de comunicação, todo mundo sabe disso. O que este país merece? O que esta nação merece? Me responda, por favor. Este mundo que zomba de Deus, o que merece? Mas pastor, nós somos igreja e estamos na terra sim.
perceba que por amor à igreja, Ele nos dá um livramento ainda. Mas como igreja do Senhor, nós padecemos o que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. Porque assim como a cabeça sofreu, o corpo sofre. Zombaram de Deus. Denegriram a pessoa de Jesus. Zombaram dos valores mais elementares da nossa fé. É direito de expressão. Estão todos calados agora, escondidos em casa, com medo de um vírus. E como estão com medo do vírus, querem calar a nós cristãos. Enquanto você que tem medo do vírus está escondido como um covarde dentro de casa, o verdadeiro cristão está dizendo que Cristo reina. Está dizendo que o Senhor é quem manda, é? Autoridades públicas que estão se aproveitando até politicamente deste momento, é? Vocês vão passar. E a igreja vai continuar, é? Eu quero estar perto de Jesus. A minha confiança não está nos políticos. Aliás, já tem até proposta de não ter eleição esse ano, é? Que coisa interessante. Já imaginou proposta de não ter eleição esse ano por causa do coronavírus? São muitos interesses, não são? Mas nós como igreja não vivemos em função disso. Nós como igreja vivemos em função do Evangelho. Enquanto os homens estão fazendo planos de como sobreviver, a igreja, ela vive porque a sua raiz está plantada junto a ribeiros de águas. A folha não cai. O fruto dará na estação própria. E neste momento de crise profunda que o nosso país está passando, e vai passar até o final do ano, a igreja vai sobreviver. Talvez alguns vão ficar pelo caminho, desacreditados, desmoralizados, respondendo por sua omissão no trato com as coisas da sociedade. Enquanto as instituições públicas estão mandando os meninos para casa, eu digo a você que a igreja do Senhor tem 1.200 crianças e adolescentes. E eu não tenho como abandoná-los, né? O governo pode. As prefeituras podem, vão para casa. Nós como igreja não podemos fazer isso. Interessante, não é? E quando nós como igreja dizemos, irmãos, Deus abençoe a você pelo seu dízimo, pela sua oferta, alguns, poderíamos dizer canalhas, não? Um adjetivo bem pertinente. Dizem que é para que os pastores fiquem ricos. Mas enquanto as instituições e as autoridades públicas jogam os meninos nas famílias, a igreja tem 1.200 crianças e adolescentes para alimentar todos os dias. E não chega um centavo de nenhuma organização pública. Pelo contrário, muitas vezes sofremos até constrangimentos por parte de algumas autoridades. Então eu quero dizer a meus irmãos, como pastor da igreja, enquanto alguém pode dizer, o pastor quer dinheiro, o pastor quer dinheiro, o pastor quer dinheiro.
Olhe, a igreja tem responsabilidades, compromissos com centenas, milhares de pessoas. Mas eu sei que Jesus está no barco. Aqueles irmãos nossos que são fiéis, amigos, companheiros, que sabem o que é a igreja do Senhor, não é o inimigo da igreja, não é aquele que está dentro da igreja e que não é fiel nem a Deus, quanto mais ao seu ministério e à sua igreja. Não. Mas a igreja do Senhor é formada por homens e mulheres, minhas crianças, meus adolescentes, meus jovens, minhas irmãs e irmãos, que estaremos ombreados, juntos, unidos, e vamos vencer essa batalha porque Jesus está conosco. Eu não preciso ir no culto. De fato, não precisamos ir para o culto para sermos crentes, mas Paulo disse, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Se hoje nós vivemos um momento em que, por uma questão sanitária, estão privando a igreja de ter suas reuniões normais, admitimos. Mas a igreja continua. Porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, famílias. E você pode fazer o culto no seu lar. Você pode cantar hinos, você pode ler a palavra, inclusive você pode levantar uma oferta no seu lar. E lembrar dos nossos missionários. E lembrar das crianças e adolescentes que dependem do socorro da igreja. Porque eu não posso fazer como a prefeitura, o Estado, vá para casa. Eu tenho que alimentar estas pessoas. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que compreende o que é a igreja do Senhor. Que como pastor eu não posso me esconder. Se houver alguém enfermo, eu vou visitar. Os meus companheiros de ministério estarão prontos 24 horas por dia para visitar todas as famílias. Tomando todas as precauções necessárias, mas estamos prontos para visitar os nossos irmãos. Se vocês não podem vir ao templo em massa, faremos o possível para que de alguma maneira haja essa interação pelas redes sociais ou até pessoalmente. Quero lembrar a vocês que a igreja é de Deus. Eu posso passar, você pode passar, mas a igreja vai continuar. Os que zombam da nossa fé vão passar. Os que zombaram de Noé pereceram. Os que zombaram de Ana, Penina zombou de Ana, acabou pegando Samuel nos braços, ajudando na hora do parto, possivelmente. Aquela que zombou tanto de Ana acabou ajudando no parto de Ana a pegar a bênção de Ana, Samuel, nas mãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, cuide dos idosos. Cuide das suas crianças. Que os idosos permaneçam em casa, as crianças permaneçam em casa. Só saia de casa por algo estritamente necessário. Estritamente necessário. Mas eu quero conclamar, não o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor, que me ouve e que me escuta. Lembre-se das crianças e adolescentes. Lembre-se dos missionários.
lembre-se das viúvas da igreja. Lembre-se dos obreiros da casa do Senhor que estão espalhados no estado e que necessitam do nosso socorro. E possivelmente de outras pessoas que vão precisar de nosso socorro. Esta é a realidade que o mundo não entende, porque o mundo nos enxerga apenas como mercadores. Mas eu estou aqui para dizer a você que o nosso Deus não tosqueneja, o nosso Deus não dorme. E quando você não percebê-lo dentro do barco, saiba que de madrugada ele vem por cima das águas andando para acalmar a tempestade. Que Deus abençoe a tua vida, criança, jovem, adolescente, homem, mulher, idoso, não importa. Nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E vamos ter uma experiência única. Olha, este é o tempo de crente se revelar como um crente. Esta não é hora do jogo de luz, é? Essa não é hora da fumacinha de gelo, é? Essa é a hora do verdadeiro adorador. Esta não é a hora daqueles que vivem do movimento da fé. Esta é a hora daqueles que vivem da palavra da fé. E esta é a palavra que nós pregamos, disse Paulo. E como Paulo dizemos a mesma coisa. Como Paulo dizemos a mesma coisa. Esta é a palavra da fé que pregamos. Compartilhe este vídeo em todas as congregações. Os obreiros das áreas estarão orientando a cada um dos meus irmãos como agir, como fazer, como tratar, porque a obra não pode parar. O templo está limitado, mas a obra continua. E as dificuldades pelas quais viermos a passar, passaremos cantando, sabendo que no final, o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Mas aqueles que eram soberbos, aqueles que estavam longe de Jesus, achando que não precisavam, talvez hoje, se pudessem, estariam correndo para os templos para pedir perdão a Jesus. Peça perdão agora, mesmo em casa. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com o Senhor e viva um verdadeiro avivamento. Avivamento não é casa lotada. Avivamento é crente cheio da graça de Deus, que independente de circunstância, continua servindo o Senhor, adorando o Senhor e sabendo que Deus é Deus acima de todas as coisas. Quero deixar aqui o meu abraço. Quero aqui compartilhar da minha dor, da minha tristeza de não poder estar com os meus irmãos como gostaria de estar, como sempre estivemos. Mas vai chegar a hora em que nós vamos cantar vitória. Até lá, estamos no mesmo barco, com as ondas balançando, mas Jesus está no nosso barco. Este barco não afunda, este barco não perde a direção, porque Jesus está no barco. Nós temos um piloto fiel. E eu quero estar perto de Jesus. Eu quero estar perto do Senhor. Independente das circunstâncias, eu quero estar perto do meu Senhor. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. Aos meus companheiros que estão
com esta árdua tarefa de coordenar os trabalhos em todo o estado. Aos meus irmãos que estão no campo missionário, esta igreja tem compromisso com vocês. Vocês não passarão fome. Vocês não padecerão. Esta igreja tem compromisso com a obra missionária. E Deus ama uma igreja que é missionária. Ainda que os montes se levantem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um Deus que está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Reinos se moveram. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos que estão no Paraguai, Peru, Equador, América, Portugal, Itália, Quênia, Alemanha, em todos os países, mesmo aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que estão sofrendo conosco. Que Deus abençoe a todos aqueles que creem e que sabem que há um Deus no céu. Enquanto o mundo cria um espectro do diabo para vencer a Cristo numa avenida de carnaval, a igreja do Senhor está dizendo para Satanás, para o mundo incrédulo, para esta terra podre e indigna, que o nosso Jesus está vivo, e ele reina. E vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar que ele é Deus, que ele é Senhor. Você não perde por esperar. Mas nós, como igreja do Senhor, estaremos gozando com Jesus nos céus. O mundo jaz no maligno. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. Que Deus abençoe a todos. É a minha oração. Um grande abraço. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que dizem, escreva aí, amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.